Nós estamos falando de vírus no geral e de alguns detalhes que conferem uma maior eficiência no processo de infecção do vírus, né? E aí nós terminamos ali antes do intervalo falando de que alguns vírus, eles são envelopados. Significa o quê? Que quando ele está saindo da célula, ele leva um pedacinho da membrana da célula em volta dele, disfarçando o vírus e ajudando ele a infectar mais fácil a célula sem ser identificado como um vírus para ser combatido, né? Como um invasor. Então ele vai ser disfarçado. O envelope é um disfarce para o vírus ali. Beleza. Nos vírus, então tá, já falamos o vírus tem vários passos de eficiência, né? Tem vários tipos de eficiências diferentes aí para o processo de infecção do vírus. Primeiro, se ele é um vírus que ele penetra o vírus inteiro, o vírus ou injeta o material genético. O material genético engana a célula vai produzir novos vírus. Se essa célula é destruída, libera de uma vez aquele monte de vírus, mas depois ela parou de produzir. Vírus mais eficientes, eles vão fazer com que a célula brote, secrete os vírus. Eles vão sendo fabricados e a célula não vai ser destruída, então ela vai continuar sempre fabricando. Então isso já é uma característica de eficiência do vírus, certo? Aí eu falei de vírus envelopado, ou seja, uma outra vantagem de um vírus que permite que ele seja eficiente. Uma outra vantagem dele, que é o quê? Quando ele vai sair, além de não estar destruindo a célula, ele sai carregando um pedacinho da membrana como um disfarce em volta dele. Ele vai ser mais eficiente para infectar. Ou seja, uma outra vantagem. E aí eu completei falando, SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, o que a gente está lidando com ele na pandemia, ele não destrói a célula. Além de não destruir a célula, ele é envelopado. Ele é eficiente, mais eficiente para poder infectar. Beleza. Então, duas vantagens desse bichinho aí, ok? Desse ente aí. Agora, vamos lá. E o material genético? Vírus que o material genético é DNA, o DNA tem que ir lá se incorporar no genoma da célula para poder produzir RNA, para produzir lá nos ribossomos, retículo endoplasmático e tal, produzir as proteínas do vírus e na replicação fazer cópias do DNA do vírus que vão depois entrar dentro das caixinhas lá, ser envolvidos pelas caixinhas de proteína pelo capsídeo e virar vírus novo, ou seja, é um processo lento, tá? Vírus de RNA já tem um processo um pouco mais rápido, dependendo de qual é o tipo de vírus, ou seja, um vírus de RNA quando ele entra no citoplasma, quando o RNA do vírus infecta a célula, entra no citoplasma da célula, esse RNA, dependendo do sentido de leitura dele, positivo ou negativo, vou explicar o que é isso, ele pode ser já transcrito de uma vez. Aliás, traduzido de uma vez. Ele já pode ser lido pelo ribossomo e produzir proteína. Já produzir novos vírus, ok? Os vírus de RNA, tem dois tipos de RNA. RNA positivo, RNA maisinho, certo? Senso positivo, e RNA senso negativo. Os vírus de RNA senso positivo, senso negativo, quando eles entram dentro da célula, o sentido, sabe aquele 5 linha, 3 linha do sentido de leitura do RNA que a gente viu no início do ano, quando a gente estava vendo células, DNA, RNA, a gente viu aquelas coisas no geral ali? O DNA, o sentido de leitura do DNA, o sentido de leitura do RNA, ele tem um sentido da molécula, de que lado vai para qual. O sentido de leitura do RNA, ele é do 5' para o 3'. Esse é o sentido de leitura positivo, ou seja, um RNA mensageiro de uma célula vai ser lido pelo ribossomo do lado 5' para o lado 3'. São as duas pontas da molécula ali. Se você tem um vírus que é RNA sentido negativo, significa que ele é invertido. E se o RNA do vírus é invertido, ele não consegue ser lido pelos ribossomos do vírus. Então, os ribossomos do vírus, não, os ribossomos da célula não reconhecem o RNA do vírus como um RNA mensageiro. Então, esse RNA do vírus precisa fazer um processo que chama transcrição reversa.
O HIV, causador da AIDS, é assim. Além do vírus, o HIV, além do vírus ter o capsídeo, a caixinha de proteína com RNA dentro, ele tem uma enzima que não funciona dentro dele, só lá na célula, mas ele tem uma enzima guardada ali. Quando ele infecta a célula, ele joga o RNA dele, que é sentido negativo, que é um sentido de leitura oposto, invertido em relação ao ribossomo da célula. Então a célula não vai conseguir ler, mas ele joga essa enzima lá dentro, que chama transcriptase reversa. E essa enzima do vírus lê o RNA do vírus invertido dentro da célula, usa os nucleotídeos que estão soltos ali no citoplasma, que são fruto da digestão celular ali, e fabrica um DNA a partir do RNA. Então, o RNA do vírus sentido negativo entra no citoplasma e ele é transcrito reversamente, ou seja, do RNA fabrica um DNA. A transcriptase reversa, que é o nome dessa enzima, estou falando do HIV, ela pega o RNA negativo, transforma num DNA. Aí esse DNA vai fazer igual os vírus de DNA, vai lá para o núcleo da célula, infectar lá, hackear a célula, fazer ela produzir proteínas novas do vírus e para novos vírus e produzir cópias desse DNA para poder colocar dentro desse capsídeo e produzir vírus novos. Processo super lento, HIV desse jeito. Já os vírus mais eficientes são aqueles que o RNA deles são os vírus de RNA, então não precisa de passar por esse processo do núcleo e tal lento, são vírus de RNA sentido positivo, ou seja, o RNA dele entra, o sentido de leitura dele é o mesmo do RNA mensageiro da célula, e quando ele entra no citoplasma, o ribossomo já lê, já começa a produzir proteína, já faz todo o processo, já fabrica os vírus, não precisa nem de hackear o núcleo. Não precisa nem de mexer com o genoma. Já engana a célula, transformando a célula numa fábrica de vírus já no citoplasma na hora que acabou de entrar. Esses são mais eficientes. Adivinha qual vírus que é RNA sentido de leitura positivo? Igualzinho do RNA mensageiro. O SARS-CoV-2 também. Ou seja, ele é um vírus de RNA sentido positivo, isso está na prova, tá? Isso que eu estou falando aqui está na prova de vocês, que vai tratar de vírus. O sentido de leitura do RNA do SARS-CoV-2, ele é RNA sentido de leitura positivo, RNA positivo, que é igualzinho ao RNA mensageiro da célula. Quando entra, ele já afeta, a primeira organela que ele afeta é o ribossomo. Ribossomo já começa a ler, já vira escravo do vírus e já começa a produzir proteínas novas do vírus, o processo depois a gente vai ver, e vai começar a produzir vírus novos já no citoplasma. Eficiência do SARS-CoV-2, tá bom? Ele é envelopado e ele é um vírus que... Nossa, deu branco no primeiro. Ele é RNA sentido de leitura positivo, por isso ele é mais eficiente, mais rápido, certo? Não precisa enganar, não precisa interferir lá no núcleo, e ele é envelopado, que facilita as infecções. Beleza. O HIV, que era o principal modelo e exemplo até o passado, até 2 anos atrás, era o que é um vírus de RNA sentido de leitura negativo. Então, ele entra junto com a proteína transcriptase reversa e faz um DNA a partir do RNA, ou seja, uma transcrição reversa. Transcrição é o DNA produzir RNA. Transcrição reversa é o RNA produzir DNA. Isso é possível através dessa enzima transcriptase reversa lá do HIV, tá bom? Beleza, vamos ver mais. Já expliquei aqui nesse slide, estou falando dessa transcriptase reversa. Como que é o nome desses vírus? O nome genérico, como a gente viu semana passada, a gente vai dando nome para os pacotinhos, né? Agrupamento de seres. O nome genérico que a gente dá para os vírus que têm essa enzima transcriptase reversa e que são vírus de RNA sentido de leitura negativo e que precisam fazer o RNA produzir um DNA dentro da célula para esse DNA depois infectar o núcleo para depois produzir vírus. O nome desses vírus é retrovírus, ok? Tem outros retrovírus que causam doenças menos graves, por exemplo, do que a AIDS e tal. Você tem vários retrovírus, tá bom? Mas retrovírus, então, é um vírus de RNA, sentido negativo, que injeta a transcriptase reversa e que esse RNA negativo produz um DNA primeiro, para esse DNA lá do núcleo produzir RNA positivo, para sair o RNA positivo igual o mensageiro e enganar a célula, tá bom? Já o SARS-CoV-2, ele já é direto RNA positivo, que quando entra já engana a célula de cara. Ele é mais rápido, age mais rápido, ok? Uma mutação que atue nesse processo, por exemplo, pode tornar mais rápida ainda. Olhando, então, para o HIV, para a gente gastar um pouquinho mais de tempo olhando aqui para um vírus, para um retrovírus, que é muito estudado,
Ele é um vírus que tem 2 moléculas de RNA dentro dele, só que RNA negativo. Tem a transcriptase reversa, que é a enzima que fica dentro da caixinha de proteína também. Ele é um vírus envelopado, ou seja, ele infecta e disfarça bem, porque ele tem um pedaço da membrana da célula de onde ele saiu, que ele carrega junto, tá bom? Então, ele é envelopado, protegido. Tem o capsídeo de proteína, tem 2 RNAs dentro e tem a transcriptase reversa. E esse RNA dele, então, é negativo e ele precisa, através da transcriptase reversa, produzir DNA para ir para o núcleo, para depois, lá do núcleo, o DNA fazer a transcrição e produzir o RNA invertido, positivo, para ir para o citoplasma fazer vírus. Por isso que a infecção demora, o processo do HIV demora, tá bom? Então, ele tem tudo que o SARS-CoV tem, nesse sentido de ser envelopado, ser de RNA e tal, porém, ele é um RNA invertido, melhor e mais eficiente para conseguir fazer a infecção e gerar uma pandemia, como a gente está vendo, ok? Mais uma coisa. Então, agora vamos olhar para um resumo geral, então, do que a gente tratou aqui como um todo nos vírus, antes da gente entrar em coisas mais específicas, tá bom? Vamos lá, antes de entrar no mais específico, falando da pandemia. Então, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ele não existe, ele não fica viável se ele ficar muito tempo fora de célula. Ok? Os vírus, eles borrifam, eles saem microgotículas de água, esses do SARS-CoV-2, certo? Da Covid. Saem microgotículas de água. Essas gotículas de água secaram, pouco tempo depois, tem os tempos certinhos, nós vamos tratar disso depois, ele vai ficar inativo. Ele precisa de células, estar dentro de célula, passar por dentro de célula, infectar a célula para ele continuar existindo, tá bom? Para conseguir entrar na célula, ele tem que ter a chave certa para a fechadura certa. E a fechadura certa são proteínas que estão na membrana de células específicas. E a chave certa são proteínas no capsídeo do vírus que conseguem encaixar, fixar na proteína de células específicas para poder conseguir infectar aquelas células. Portanto, os vírus, eles são específicos. Não é qualquer vírus que infecta qualquer coisa e qualquer pessoa e qualquer organismo. O vírus certo infecta a célula certa, eles são específicos. Tem que ter a proteína certa que sirva de chave para a fechadura certa na membrana da célula que ele vai infectar. Ok? Voltando a fazer referência para o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína que essas variantes novas que foram surgindo melhorou até a eficiência dessa proteína como chave, que era como se ela fosse uma chave que enroscava antes e agora ela é uma chave que entra e abre fácil. Ok? As variantes melhoraram justamente esse processo chave-fechadura de proteína do vírus com proteína da membrana da célula que ele vai infectar. E ela é específica para vários tipos de células do nosso organismo, de partes diferentes, que justificam todas as comorbidades e todas as situações que acontecem que geram agravamento da pessoa. A gente vai ver todas elas. Não são todas as células do nosso corpo que esse vírus consegue entrar. Se raspar, esfregar SARS-CoV-2 no seu rosto, você não vai infectar com ele. Porque suas células da pele não vão ter aquela abundância de fechaduras específicas, da proteína específica na membrana, que o vírus tem a chave para entrar. Mas as vias aéreas superiores tem pra caramba. Rins, coração, intestino, pulmão, vai ter, bastante. Então, células específicas têm a fechadura específica e esse vírus abre essas fechaduras com a sua chave, ok? Beleza. Dentro da célula, o DNA, ou então o RNA do vírus, quando o vírus conseguiu afinidade, conseguiu encaixar nessas células e infectar, jogar o material genético ali dentro da célula, o DNA ou o RNA vai infectar, ou seja, vai hackear, é a parte que a gente chama de eclipse, que é o quê? A célula não enxerga mais o mundo e ela vive em função de produzir novos vírus, vira uma fábrica de vírus, ok? Seja isso vindo do DNA ou vindo do RNA, tá bom? Então, eles enganam a célula. Voltando a lembrar do que a gente falou lá no início, para a maioria dos biólogos, nem o ser vivo eles são, os vírus. Mas eles são um erro na estrutura da vida, uma falha que se replica essa falha e vai piorando a coisa. Ok? Bom, vírus de DNA, o DNA entra no genoma. Ok? O vírus pode ser de DNA, dentro dele ou RNA. Estou fazendo um resumo de tudo. Vírus de DNA, o DNA tem que entrar na célula, infectou, entrar no genoma da célula, enganar a célula para, a partir do genoma, produzir RNA mensageiro
que é o RNA+, RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro lá para o citoplasma produzir novos vírus, ok? Vírus de RNA negativo, como o HIV, por exemplo, que são os retrovírus, ele infecta o citoplasma, mas não adianta. Esse RNA negativo do citoplasma, ele está invertido, aí ele precisa da enzima transcriptase reversa produzir um DNA a partir desse RNA invertido, o DNA infectar o núcleo, lá o genoma, e lá do genoma fazer transcrição e produzir RNA mensageiro, que é o RNA+, que vai conseguir ser lido pelo ribossomo e produzir novos vírus. Ok? Esse é o negativo, é o HIV. Vírus de RNA positivo, que é o que vocês vão ter que responder na prova, vírus de RNA sentido de leitura positivo, eles são executados imediatamente quando entram, porque o RNA já é com o mesmo sentido de leitura do RNA mensageiro. Quando ele entra, a célula acha que é um RNA mensageiro, e a partir do momento que ela começa a ler, já era. Ok? Virou uma fábrica de vírus. Beleza. Resumimos isso tudo, aí vamos para o nosso SARS-CoV-2, para a nossa pandemia, para o vírus da pandemia. É um vírus envelopado, como vários outros da família grande de coronavírus. Não existe um coronavírus só. Existem trocentos coronavírus, é uma família gigantesca de vírus envelopados. São mais eficientes para infectar. De cara, eles já são porque eles têm um envelope, eles guardam aquele pedacinho da membrana junto, que disfarça melhor o vírus na hora dele infectar. A primeira coisa é essa. Segundo, eles são vírus de fitas simples de RNA, sentido de leitura positivo. Ou seja, o RNA deles é igualzinho do RNA mensageiro. Entra na célula, a célula nem percebe que ela foi zumbizada, hackeada, escravizada, e ela está lá trabalhando para o vírus. Na hora que entra, já começa. Ok? Bom, como esse vírus chegou até a gente? É uma arma biológica. Os chineses estão querendo acabar com o mundo. Vamos lá. Olha aqui para o lado. Isso aqui não são todos, esses aqui são os vários coronavírus já sequenciados, ou seja, que já analisaram o material genético, já conhecem o material genético deles, já foram batizados, estudados e tal. Tá bom? Tem trocentos coronavírus diferentes, mas lembra que eu falei que um vírus ele não é genérico para tudo? Ele é específico para células específicas porque ele tem a chave certa para fechaduras certas de células específicas. Então, nós olhando para esse slide, olhando aqui, a gente está vendo vários tipos de coronavírus diferentes que infectam organismos diferentes. São vírus de animais diferentes, de espécies diferentes, e vários vírus diferentes que infectam só aquelas espécies diferentes, ok? Estudando esse SARS-CoV-2, quando começou a pandemia, e jogando isso em banco de dados com sequenciamento de outros coronavírus diferentes, desde o início se encontrou uma semelhança muito grande com um dos Bat-Covs. O que é Bat-Cov? Bat não é do morcego, não é do Batman, ok? Bat-Cov é um coronavírus que infecta morcego. Tem vários. Olha aqui, ó. Olha aqui em cima, vários Bat-Covs aqui. Tem trocentos Bat-Covs. Um dos Bat-Covs específicos já estudados e sequenciados, e que já tinha a sequência dele no banco de dados, era 96% idêntico ao SARS-CoV-2 que está provocando essa pandemia nossa aqui. Isso é uma semelhança muito grande, gente. Mas também tem um outro coronavírus. Olha só, esse Bat-Cov, esse RAT G13 aqui, que é o que é 96% igual ao SARS-CoV-2, que é o vírus da nossa pandemia, é um outro coronavírus que não infecta humano. O Bat-Cov não infecta humano, tá? O SARS-CoV, que é esse aqui, infecta humano. Só que ele é 96% igual, geneticamente, todos os códons que a gente estudou ali, todos os códons de proteínas dele ali, na mesma ordem, na mesma sequência, tudo igualzinho, ele é 96% idêntico ao Bat-Cov, e esse específico aqui lá de morcego. Tá bom? Então, por isso a primeira desconfiança lá do início de que ele deve ter vindo do morcego. Só que aí, estudando, viram que ele tem uma semelhança, 91,02%, idêntico a um outro SARS-CoV, a um outro coronavírus, que é o Pangolim-CoV, que ele infecta o pangolim, que é esse tipo tatuzinho bola aí que tem lá na China, ok? Então, ele tem uma semelhança muito grande.
com um coronavírus que infecta pangolim, com um coronavírus que muito grande, extremamente grande, a semelhança com o coronavírus que infecta morcego. E olha só, o SARS-CoV-1, que infectou a humanidade alguns anos atrás, começou a espalhar como epidemia, mas não virou pandemia, e depois a gente vai entender por que não virou, mas não virou pandemia lá atrás, ele tem 79% de semelhança. Considerando o tamanho do material genético deles, isso é bastante. Mas daí já surgiu uma teoria, que agora mais recentemente já ficou bem mais forte, ok? De que a história desse vírus, até chegar na gente, depois eu vou falar sobre a história de arma biológica, tá? Eu estou falando primeiro um lado, depois eu vou falar o outro. Eu sei que isso aqui é polêmico, mas eu vou falar primeiro um lado, depois eu falo o outro. A história desse vírus, do ponto de vista evolutivo, ela provavelmente foi da seguinte maneira. Existiu um SARS-CoV, ou seja, algum vírus que sofreu uma mutação na sua proteína-chave que fez com que ele abrisse fechaduras específicas dos seres humanos lá atrás, lá no passado, e que infectaram humanos. E esse coronavírus que infectava o humano, que não fazia tanto mal assim, não era tão problemático e tal, ele infectou, em algum momento sofreu mutação e ele foi para um animal, ok? E esse do animal, ele sofreu alguma mutação e foi para outro animal. E desse outro animal sofreu mutação e veio para a gente. Ou seja, provavelmente, o mais provável, tem algumas hipóteses fortes, 3 fortes, mas a mais provável delas é que, o quê? No passado, esse vírus veio do humano pro morcego, ok? Foi do humano pro morcego. O morcego pegou da gente. Só que na gente ele não fazia muito mal. Gerava uma gripezinha. Essa frase é difícil. Ela gera discussão. O humano infectou o morcego. O morcego pegou essa infecção. A partir do momento que o vírus infectou células do morcego, ele é de morcego. Porque ele tem a proteína certa que infecta as células específicas que tem a fechadura certa lá no morcego. Ok? Isso no passado, tá? Lá no morcego, eles foram sofrendo replicação, como a gente viu como que é o processo aqui, foram surgindo novas variantes. Alguma variante lá do morcego saiu e infectou o pangolim, que é animal silvestre também, que convive ali, e o pangolim pegou o vírus que antes era de humano, que passou a ser de morcego, e que sofreu mutação de novo e foi para o pangolim. E o pangolim, ele, depois, no pangolim, sofrendo mutações, alguma variante que saiu foi lá e passou para o humano. Onde? Ah, foi no mercado, lá de Wuhan? Pode ser no mercado. Ah, a pessoa levou para casa e comeu, ou a pessoa estava no preparo dele, ou estava no cuidado com os animais. Pode, tudo é possível, pode. Não estou falando que não é. Não tem como a gente provar isso, ok? É possível, tá? Mas a hipótese mais provável que esse vírus tenha chegado até a gente por um processo evolutivo em paralelo com a gente, ou seja, o humano está aqui vivendo, os animais silvestres estão vivendo, esses vírus estão caminhando para lá e para cá, sofre mutação, vai de uma espécie para outra, sofre mutação, vai da outra para outra, da outra para outra, e ele vem caminhando. A semelhança é tão grande que nem precisa de um laboratório, não estou falando que não foi, mas que nem precisa de um laboratório de virologia que trabalhe com o coronavírus lá em Wuhan e ir lá e fabricar arma biológica e soltar de propósito, nem precisa. Naturalmente, isso já acontece. Então, o que eu estou falando é, olhando friamente, é mais provável que esse vírus que está provocando essa pandemia agora tenha caminhado entre humanos e animais silvestres ao longo de muito tempo, sofrendo mutação de um indo para o outro, do outro sofre mutação e vem para cá, aqui sofre mutação e vai para lá, e eles estão intercambiando entre espécies, fez um caminho até chegar aqui, e cada vez que vão gerando novas variantes, ele vai ficando mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente, e chegou aqui com esse pacote de eficiências que a gente está vendo, e que gerou a pandemia que está gerando, e o caos que está gerando. Bom, eu estou falando isso, então eu estou falando que não foi arma biológica, que é impossível. Vocês estão vendo na imprensa aí que os governos, até agora o não sei se foi G7, G20, quem que foi, que grupo de governantes aí pediu, exigindo que se investigue melhor essa questão de arma biológica. É possível que seja arma biológica? Gente, tecnologia para montar, selecionar, escolher o vírus certo, a variante certa, pegar as características, agrupar e colocar no pacote, tem. Tecnologia tem. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nem precisa disso. Ok? Se algum dia chegarem a comprovar que foi de propósito,
É porque tinha tecnologia para isso. Mas não precisa. Naturalmente, isso já está acontecendo. Naturalmente, a gente tem essas mutações acontecendo de uma espécie para outra. Isso já acontece. Lá, o mercado de Wuhan, então, foi terrível aquilo ali, porque aquilo ali está espalhando vírus para o mundo inteiro, que absurdo e tal. O Brasil é um outro fabricante de variantes de vírus, gente, não só de coronavírus. Nós temos seres humanos vivendo em proximidade de florestas, próximo de animais silvestres. E essas mutações de vírus para lá e para cá estão acontecendo aqui também. Então, do mesmo jeito que aconteceu uma pandemia começando lá, pode uma pandemia nova começar daqui, lá do Amazonas, por exemplo. Ok? De um animal silvestre para humano, e boa. Começou uma pandemia nova, de outra coisa. Eu estou falando que a China não provocou isso? Não, não estou falando. Eu estou falando assim, existe tecnologia para, mas não precisa, porque é mais provável que isso tenha vindo mesmo de coevolução, ok? Dessas mutações que vão acontecendo e fazendo, muda um pouquinho e vira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as mutações, como que são. Mas muda um pouquinho e faz ele ir de um para o outro, de uma espécie para outra, tá bom? É mais provável que seja. Ah, mas e se foi um vírus que escapou de laboratório? Pode ser de propósito, pode não ser. Aí poderia até fazer mais sentido do que a história da arma biológica, ou seja, um laboratório que tem vírus, cepas diferentes, tipos, variantes diferentes que vão coletando dos animais silvestres, vão coletando de humanos, para poder ir estudando aquilo tudo e tinha aquela linhagem, que a linhagem escapou. Faria mais sentido até do que a ideia da arma biológica que está estragando o mundo, entenderam? Não estou falando que é possível porque existe tecnologia para, mas não é provável, porque naturalmente isso já estava acontecendo. Tá bom? Bom, esses saltos entre espécies que eu citei aqui, esses saltos que vêm aí de um animal para o humano, isso já acontece há muito tempo, como eu falei, certo? Em 2002 a gente teve o SARS-CoV-1, o primeiro, o SARS, ok? E o SARS é de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a abreviação do que ele provoca, tá? O nome dele lá. Esse SARS-CoV-1, ele veio de um carnívoro lá do Sudeste Asiático e ele atingiu 29 países. Isso não ficou tão contido. Só que não virou pandemia. Daqui a pouco já vai entender por quê. Ele não espalhou pra caramba. Mas por quê? Foi até 29 países e acabou. O nome disso é que foi uma epidemia autolimitada. Ela se espalhou, mas parou e não continuou. Isso em 2002, ok? Ela infectou mais de 8 mil pessoas. Isso significa o que, 8 mil pessoas? Que foram testados, porque aqueles que não foram testados não estão contados aqui. E 800 pessoas morreram no mundo. Tá, 800 de 8 mil, nossa, é um percentual altíssimo. Só que 800 que a gente está falando aqui são os que foram feitos testes e detectaram esse SARS, SARS-CoV-1. 8 mil pessoas são os que foram testados e detectaram o SARS-CoV-1. Essa estatística não está certa, porque não foi um caso onde fizeram um esforço absurdo de testar todo mundo e conseguir descobrir quantos de fato são. Então, a gente não tem a estatística verdadeira aí, tá bom? Bom, em 2012, lembra que eu falei que as coisas já estavam acontecendo? Não precisa de uma teoria da conspiração de criar uma arma biológica para soltar e tal. Isso já estava acontecendo, gente. Na história já está vindo, tá? Em 2012, o MERS-CoV, lá, que começou na Arábia Saudita, nem foi na China, que provocava a síndrome respiratória do Oriente Médio, se espalhou na Europa, África e Estados Unidos, nem chegou lá na China. Ok? A taxa de mortalidade desse MERS-CoV, que era um outro coronavírus, mas muito parecido, lembra? Que começou na Arábia Saudita. A taxa de mortalidade era entre 30% e 40% dos testados. Com certeza era muito menos, mas dos testados foi uma mortalidade altíssima. Infectou 2.500 pessoas e sumiu, parou. Porque a gente vai ver depois. Ok? Por que não virou pandemia? Tem motivo. Tem motivo técnico, claro, explicado para isso. Ok? Esses saltos estão acontecendo, gente. Esses três que eu estou falando são o nosso SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, são os três que a gente estudou mais nos últimos anos. Isso acontece o tempo todo. Agora, que está todo mundo ligado nisso, a gente fica ouvindo falar, a variante de Manaus, a variante do Rio de Janeiro, a variante de Curitiba, a variante da África do Sul, a variante da Europa, a variante... Gente,
Isso é o natural. Variante de vírus surgem o tempo todo. Imagina que entra um vírus em você, infecta você, suas células são infectadas, uma célula vai brotando vírus que vão para outras células, e eles vão fazendo cópias. Nesse processo, vão surgindo variantes o tempo todo, toda hora. Qualquer indivíduo infectado é uma fábrica de variantes novas. A maioria delas não vai dar em nada, piora, atrapalha o vírus e ele não consegue infectar. Uma ou outra vai lá e faz a proteína, que tinha um encaixe que encaixava na proteína do... Imagina isso aqui. Tinha um encaixe na proteína do vírus, que encaixava na proteína da membrana bem, mas tinha que forçar um pouquinho para entrar. Mas encaixava. Beleza? Provocava. Aí é uma variante que sai, ao invés da proteína sair com essa distância aqui, ela sai com essa distância. Aumentou um pouquinho ali. O encaixe melhorou, aí ela entra como uma luva. Encaixa muito bem. Melhorou a eficiência, mutação, variante nova. É o que a gente está vendo acontecendo agora. Ok? A variante nova que está mais se espalhando, ela melhorou a eficiência de encaixar a proteína. Só isso. Essas variantes surgem o tempo todo. Quando uma dá sorte, entre aspas, de alguma coisa encaixar melhor, de ter uma afinidade melhor e ser mais eficiente, pô, aumentou a eficiência. Aumenta a infecção, aumenta o número de infectados, aumenta o efeito, mais mortalidade, mais. Ok? Essas mutações aleatórias, gente, elas acontecem em todos os seres vivos. A vida é estruturada assim. As células com material genético delas dentro sofrem mutação. A gente aprendeu isso esse ano. Nosso material genético está sofrendo mutação, só que nós temos um sistema de reparo, e esse sistema de reparo vai lá e conserta a mutação. Então, às vezes escapa, e quando escapa, vira um câncer e a gente morre. É raríssimo uma mutação gerar uma vantagem. A maioria das mutações estraga. Com vírus não é diferente, só que vírus não tem sistema de reparo, lembra? Não é uma célula. Não tem nada funcionando nele. É uma caixinha com material genético dentro. Ele não tem sistema de reparo. Então, mutação acontece no vírus, fica. Entendeu? Deu certo, melhorou, beleza, variante nova que melhorou, que espalha. E outra, pode ser uma variante nova que melhorou, mas não espalhou, porque não passou para uma outra pessoa, ficou e morreu onde ele foi fabricado. A maioria não vai dar certo. A maioria das mutações não vai dar certo e vai piorar o vírus. Mas as que melhoram, tornam esse erro, entre aspas, na matrix mais eficiente e se espalha melhor. É o... Deu branco, o oponente do Neo na Matrix. Aquele cara que se replicava. Bom, então, essas variantes que ficam surgindo aqui são simplesmente o natural de vírus. Vírus é um ser mutante, é um ser que fica sofrendo mutações o tempo todo, não conserta porque não tem sistema de reparo e vai espalhando. Sempre foi assim, isso já estava vindo, a história já estava mostrando, agora a gente só está vendo isso ao vivo e em quase tempo real. Mas isso sempre aconteceu, tá bom? Bom, a fechadura que essas mutações aleatórias que foram acontecendo nesses vírus, que a gente foi vendo alguns exemplos aqui, que fizeram com que esse SARS-CoV-2 saísse lá do morcego ou do pangolim e viesse para o humano, essas mutações aleatórias fizeram com que essa proteína, a spike, que é uma das proteínas, não é a única, uma das proteínas relacionadas ao encaixe do vírus, que ela fosse mais eficiente em encaixar, ela se encaixasse bem numa proteína que nós temos nas nossas células, que é a ACE2. A gente vai estudar essa proteína depois, na semana que vem a gente vai falar mais dela. E essas células estão presentes pra caramba no nosso sistema cardiovascular e respiratório. Então, por isso que ele entra fácil nas vias aéreas superiores e se espalha. Ok? A porta de entrada é uma fechadura que o vírus, por causa da mutação, passou a abrir. Tá bom? O ser humano tem os mesmos aminoácidos em 30 pontinhos de contato entre uma proteína do vírus e a da ACE2, em 30 pontos de contato que essa proteína do vírus encaixa muito bem e é eficiente para poder colocar o material genético para dentro. Por isso que ele é especial. Só que esses saltos que vão acontecendo entre espécies, como eu falei, já acontece há muito tempo. Eu falei de 20 anos. Isso acontece, gente, há mais de 12 mil anos, ok? Há mais de 12 mil anos, desde que o homem começou a domesticar animais e plantas e fazer e cultivar, a agricultura estava ali, desde a chamada Revolução Neolítica ou Agrícola ali, que o homem estava convivendo mais de perto com o agro, com plantação com animais silvestres, esses saltos começaram a acontecer. Então, o Homo, só que até agora que eu estou falando, homem moderno, o Homo sapiens vivia em pequenos grupos.
Então, quando um animal silvestre, um vírus que atacava um animal silvestre, sofreu mutação e passava para o humano, aquele humano pegava, espalhava para a família dele, para a população dele, morria aquela comunidade inteira e pronto, acabou. Não tinha contato com o resto do mundo e não virava uma pandemia. Ficava isolado. Isso sempre aconteceu, gente. Coronavírus existe há trocentos anos, certo? Assim como Homo sapiens também. E eles estavam convivendo aí, tá? Só que hoje o indivíduo acorda e toma café na Austrália, almoça na Europa e vai jantar, é, em Nova York, ok? Bom, as coisas se espalham rápido, nós vivemos em comunidades maiores, um vírus espalha, não mata só aquele grupinho, ele espalha. E aí, quanto mais eficiente ele é, maior é o estrago e o quanto ele consegue atingir. Tá bom? Deixa eu ver aqui onde que a gente vai parar. Gente, eu vou ter que parar aqui, porque essa próxima parte é uma virada de página. A gente vai estudar mais agora sobre a proteína que encaixa chave e fechadura que a gente falou ali, como que acontece dentro da célula, a gente vai ver as organelas aqui e tal, e a biologia do vírus. Então a gente vai ter que parar aqui. Perguntas?